Esse mesmo jornal que eu peguei, ele traz os seguintes dados. Dados de uma pesquisa divulgada pela rede Mulher Empreendedora, que é uma das maiores redes que a gente tem de empreendedorismo no meio feminino, que é o RMDE. Elas apontam que 68% dessas mulheres decidem abrir o seu negócio próprio após terem se tornado mães. Ei, seja bem-vindo ao MEI Podcast, Mãe, Empreendedora e Imparável. Eu sou Jaque Mariano, sou host e hosto desse podcast. E o meu papel aqui é conduzir e trazer histórias de pessoas que escolheram e escolhem diariamente não parar, independente de seus desafios. E no episódio de hoje eu trouxe um tema bem polêmico, que é mulheres que decidiram empreender após a maternidade. Mas, antes de começar o conteúdo, roda a vinheta. Bom, no episódio de hoje, não temos um convidado, mas sim temos esse conteúdo que é um conteúdo um tanto quanto polêmico, um tanto quanto que nos salta os olhos, que é mulheres que decidiram empreender após a maternidade. Então, eu quero trazer aqui não só um conteúdo, mas também dados e fatos. Bom, fato é que, de acordo com o jornal de RH do estado de São Paulo, tá? Eu quero ressaltar que as informações aqui são todas de acordo com informações e dados, estatísticas que são calculadas em São Paulo, que mulheres na faixa de 31 a 40 anos que têm filhos, 74,84% dessas mulheres que têm filhos têm dificuldade de se recolocar no mercado ou de se estabelecer novamente em seus empregos. Bom, eu trouxe esse assunto porque é muito fácil a gente falar sobre não parar diante das dificuldades quando se trata de empreender. Por quê? Porque você faz o seu horário, você cria a sua própria rotina. Mas e as mulheres que hoje ainda não têm esse perfil, que não tratam isso nem como uma renda extra, ou melhor, que não fazem isso ou não têm intenção alguma de abrir o seu próprio negócio porque não tem perfil, porque não se veem nesse formato? Bom, se você é esse tipo de imparável, esse episódio é para você. Eu quero dizer para você que você faz parte de um pequeno percentual que talvez hoje decida não empreender. Por quê? Esse mesmo jornal que eu peguei, ele traz os seguintes dados. Dados de uma pesquisa divulgada pela rede Mulher Empreendedora, que é uma das maiores redes que a gente tem de empreendedorismo no meio feminino, que é o RMDE. Elas apontam que 68% dessas mulheres decidem abrir o seu negócio próprio após terem se tornado mães. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu li esse dado, e esse dado era só para fazer um post no Instagram, eu fiquei um pouco chocada, porque esse é um número extremamente grande. Eu não sei se você tem me acompanhado nas redes sociais, e eu faço questão de divulgar aqui sim a minha rede social para que você me acompanhe por lá também, porque lá a ideia é mostrar um pouco da minha rotina e o meu dia a dia como mãe e como empreendedora, para te incentivar a, quem sabe, construir aí o seu próprio império. Não tem nada de errado em trabalhar para um outro CNPJ, né? Inclusive eu digo que empreender não é você ter o seu CNPJ, mas sim fazer o que você ama, dar conta do que você quer dar e, cara, fazer o seu melhor sempre, nem que seja no CNPJ de outra pessoa. Mas por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque 68% dessas mulheres, que são 78,4%, ou seja, só 2% aí dessas mulheres,
elas conseguem se recolocar no mercado. É óbvio que tem aí um pequeno percentual que entra em um consenso, e vocês vão ver que vai ter em um dos episódios uma convidada super querida que eu amo de paixão, que sentou com seu esposo e eles decidiram que ela ia empreender de forma exclusiva no seu lar. Mas esse é um pequeno percentual. A gente sabe que essa não é a realidade da mulher brasileira. A grande realidade da mulher brasileira é que é a mulher que vai, faz e põe pra quebrar. E, cara, a gente que é mulher, eu não sei você que tá me assistindo, mas a gente que é mulher, a gente tem muito esse perfil de pegar e fazer e pronto, tá resolvido. Eu sou assim, pelo menos, né? Eu venho de uma geração onde eu fui criada pra não depender de homem, né? Até pela situação dos meus pais serem separados. Mas olha que maluco. Como é que a gente faz pra não depender de um homem se a gente depende de um homem pra poder nascer, pra poder gerar vida? Então não faz sentido, né? É antissistêmico isso, né? Não sei nem se existe aí sistemicamente falando, mas é antissistêmico isso. Por quê? Porque você depende de um homem pra poder gerar vida. Então, muito cuidado com essa total independência, porque essa daí é uma verdadeira mentira. E eu trouxe esse tema para o podcast. Por quê? Porque, primeiro, esse é um tema bem polêmico. Eu quero trazer outras pessoas em um outro formato para poder debater esse assunto novamente. Eu acho que esse assunto é um assunto que merece ser remexido aí. Eu quero trazer pessoas das duas pontas. Mas eu quis trazer esse assunto essa semana, antes de trazer o assunto de desenvolvimento, antes de trazer outros assuntos. Por quê? Porque talvez, e só talvez, seja o momento de você parar e olhar para você, olhar para sua casa, olhar para o seu lar, olhar para o seu entorno e ver a quantidade de possibilidades que tem para você empreender, para você criar sua renda extra, para você criar o seu negócio de forma única, exclusiva, e você ter sim mais tempo para sua casa, mais tempo para os seus filhos. É óbvio, né? Não vão ficar todos os pratinhos rodando de forma homogênea sempre, mas você tem muito mais tempo, muito mais qualidade de tempo, muito mais qualidade de vida. E a ideia desse podcast é também trazer para você essas informações de forma construtiva, para que você possa sim construir aí uma base sólida e ter realmente uma rede de apoio que seja coerente com a sua realidade, ter pessoas que estejam te apoiando, e por isso que eu criei esse podcast, por isso que eu criei esse movimento chamado Seja MEI, né? Mãe empreendedora imparável. É óbvio que talvez você não seja mãe, então você seja MEI, mulher empreendedora e imparável. Porque sim, isso é o que a gente acredita por aqui. A gente acredita que você pode ser imparável, sim, desde que você deseje ser essa pessoa. Desde que você deseje ser essa mulher que decidiu não parar diante dos desafios. Que desafios? Bom, eu sei dos meus. Mas se você quiser dividir os seus comigo, pode ir lá na minha rede social, @JaqueMarianaOficial. Eu tô lá pra te ajudar, pra te ouvir, pra te ajudar a ir buscar os seus sonhos, porque esse é o meu papel. Como mentora, como empresária, como podcaster, como palestrante. O meu papel é trazer você pro meu lado. Trazer você para que você seja cada vez mais uma pessoa imparável. Não é aquela pessoa que não para, que não descansa, mas é a pessoa que não desiste. Por quê? Porque se 68% dessas mulheres desistissem, eu tenho certeza que os seus lares hoje seriam lares muito mais fracos. Por quê? Por que essas mulheres decidiram empreender? Será que foi efetivamente porque elas gostam? É óbvio, né? Nesse estudo ele não mostra. Mas provavelmente a grande maioria dessas mulheres não foi empreender porque gosta. Foi empreender porque precisa. Porque também ajuda dentro de casa. Porque a sua receita, se não entrar dentro do seu lar, vai fazer a diferença. Então, olha só que injusto seria dizer para você: não empreenda, não trabalhe, né? Só empreenda no seu lar. Hoje a gente não vive mais essa realidade. Até porque a gente foi vindo numa sociedade onde foi ficando feio você ser a mulher que empreende de forma exclusiva no seu lar. É feio. É horrível.
Se você só cuida dos seus filhos, se você só é dona de casa, é feio. Você é culpada. Da mesma forma em que você, se você decide empreender, se você decide colocar o seu filho na creche com 2 meses, com 3 meses, você é uma mãe horrível que está terceirizando a sua maternidade. Quando na verdade não é nada disso. Você só escolheu única e exclusivamente o que é melhor para você quanto mulher. Olha que maluco. Eu ouvi ainda há pouco uma das pessoas que mais pra mim são referência no que faz, falando que a maioria das fofocas, dos cancelamentos, dos julgamentos são feitos por mulher. E isso é verdade. Você não vê homem cancelando homem. Agora, mulher, gente, é terrível. Eu faço parte de alguns grupos de empreendedorismo feminino, de movimentos de mulheres, e tem um grupo específico que ele só se movimenta quando tem fofoca na rede social. Essa semana, inclusive, eu saí desse grupo. Porque é horrível. Você não vê ninguém falando, olha, tem essa novidade, aconteceu isso, olha esse movimento que legal que eu tô fazendo no meu negócio, olha, gente, eu posso contribuir dessa forma com o negócio de vocês. Não. O grupo se movimenta única e exclusivamente por fofoca. Olha que chato, que pesado. Eu não sei você, mas eu particularmente não tô nesse movimento. Eu não faço parte desse tipo de movimento. Pra mim, hoje não faz nenhum sentido estar nesse tipo de movimento. Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Para que você pare e pense. Talvez você esteja parando, esteja ficando cansada, talvez você esteja muitas vezes querendo desistir, porque você não tem pessoas que te apoiem verdadeiramente, que peguem na sua mão e falem, calma, respira, é só um momento ruim, vai passar. Talvez o que te falte hoje seja esse incentivo, esse olhar nos seus olhos, deixar você falar tudo que você tem para falar, esvaziar. E então, só então, você voltar e falar, passou. Porque às vezes é isso que a gente precisa. Só dizer, passou. Foi uma fase. Eu venho de um movimento gigantesco de mudança de movimento e aborta projetos, mata projetos, muda projeto, muda layout, programação, muda o desenho, muda processo. E tudo isso é novo. Mas por quê? Porque eu escolho diariamente não parar. Eu tô dentro de um percentual muito pequeno e talvez eu esteja falando agora com você, que faz parte desse percentual pequeno. Desse percentual que é quase minúsculo, que são as empreendedoras inquietas. O que são essas empreendedoras inquietas? Elas estão dentro desse 68% pequenininho, que são mulheres que são apaixonadas pelo empreender, que são mulheres que decidiram empreender de forma consciente, que não estão lá única e exclusivamente para prover os seus lares, que não estão lá única e exclusivamente pela grana, mas também estão lá pelo amor pelo que fazem, pela gana, pelo desejo de transformar, de gerir, de transformar coisas, de construir coisas novas. Talvez você faça parte desse percentual. E que bom, nós não somos muitas. E eu quero reconhecer e conhecer você. Se você se identifica com essa fala, manda um direct pra mim, deixa um comentário no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo essa mensagem, me chama, eu quero te conhecer. Eu quero saber de você, eu quero poder trazer você aqui pra contar a sua história. Por quê? Porque você decidiu e decide não parar. Porque você decide empreender mesmo quando as coisas não dão certo. Mesmo quando o projeto não vira, mesmo quando as coisas não acontecem como deveria, mesmo quando o negócio demora para frutificar.
Porque essa empreendedora inquieta, ela é aquela empreendedora que, cara, não deu certo esse projeto, ok, eu vou pro próximo. Não deu certo esse projeto, eu vou pro próximo. Não deu certo esse, eu vou pro próximo. E você vai indo, vai indo, vai indo, até fazer dar certo. Você não vai dar errado na primeira vez e você vai parar. E você vai mandar um currículo. E eu vou dizer pra você, não tem nada de errado nisso. Mas a questão é que pra você tem um plano B na sua mente. Talvez seja esse o erro. A grande maioria das empreendedoras e dos empreendedores de modo geral, eles não dão certo porque eles têm um raio de um plano B. Ah, se não der certo, eu vou fazer tal coisa. Se não der certo, eu tenho um conhecido que pode me indicar para uma vaga. Você está empreendendo e está prestando concurso. Você está empreendendo e está mandando currículo. Porra, que raio de empreendedor é você? Então você não quer empreender. Quando você tem um plano B, você não quer aquilo para sua vida. Então eu vou te incentivar agora, não empreenda. Esse não é o seu rolê. E tá tudo bem. Trate isso como uma renda extra. E tá tudo bem. Agora, se você decidir empreender, eu digo pra você, escolha ser imparável. Escolha não parar. Porque vai dar muita merda. Você vai entrar em estatísticas como essas que eu trouxe hoje, onde 70,84% das mulheres hoje, elas têm dificuldade de se colocar de novo no mercado. E daí dessas 70%, 68% decidem empreender na força do braço. E daí desses 68%, uma pequena minoria entende que isso é uma vocação, que é um chamado de fazer o que você ama. E você às vezes dá certo. E talvez exista uma pequena fatia, uma fatia menorzinha ainda, que é uma fatia onde essas mulheres, elas não têm o apoio. E elas precisam desse apoio para poder fazer dar certo. Talvez se você esteja dentro desse pequeno percentual das mulheres que precisam de apoio. Eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer que eu posso ser o seu apoio. O Seja MEI não é só mais um negócio, mais um movimento, não. O Ser MEI, Mulher Empreendedora Imparável, é um movimento onde a gente dá as mãos e vai juntas, a gente se apoia de fato. Não é balela. Tem um grupo no WhatsApp de pessoas imparáveis, que são pessoas que escolheram não parar. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, no Instagram do MEI, no meu próprio Instagram. Volta e meia eu coloco lá o link pro grupo, porque é um grupo onde a gente se apoia, onde eu levo conteúdo, onde eu abro volta e meia para você poder falar, olha, eu faço isso, e se você precisar disso, eu tô aqui para te servir, para que você não vire uma estatística negativa. Tudo isso para que você não vire uma estatística negativa. Decidir empreender, ser esse 68%, independente de você ser esse 68% que está empreendendo para ajudar a prover o seu lar, porque a sua grana vai fazer falta, ou se você é a pessoa que empreende e tá tudo bem, desde que você faça com o seu coração. Se você fizer com o seu coração, certamente isso vai dar certo. Porque para uma coisa dar certo, a gente precisa pôr o nosso coração. Tem uma canção, e eu não vou colocar ela aqui, que ela diz o seguinte: onde está o seu coração? Ali estará o teu tesouro maior. Então, que você consiga colocar o seu tesouro maior no que você faz. Porque quando você faz isso e você faz com amor, você entrega com amor, você faz com excelência,
né? Você não faz de forma medíocre, mediana. Você não faz meia boca. Não. Você vai dar o seu melhor, a sua melhor versão. Você vai colocar a sua melhor energia. É muito triste ver que desses 68% aqui, 34,7% desiste no meio do processo. Cara, essa informação era de outubro de 2022, não é uma informação antiga. Olha que maluco. Olha que maluco. Eu vou até deixar o link dessa pesquisa, né, dentro dos comentários, que eu acho que é pertinente para você poder ler, né? Isso, por quê? Porque essa decisão de empreender, cara, ela é uma decisão sua. E você precisa comunicar para as pessoas dentro do seu lar. É óbvio que algumas pessoas vão discordar e tá tudo bem. Mas aqui em casa, por muito tempo, eu tomei decisões sozinhas e que depois lá na frente, não tão na frente assim, deu muito errado justamente por eu decidir sozinha. E daí quando você decide sozinha e dá errado, como é que você vai dividir com o seu companheiro, com o seu parceiro, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo? Você vai falar, você vai levantar a mão e pedir ajuda. Como aconteceu, quando eu levantei a mão para pedir ajuda, meu esposo ele não se negou, mas ele falou, poxa, se você tivesse falado comigo antes, olha quantas coisas a gente teria evitado. Olha quanta merda a gente teria evitado. Você não tá sozinha. Às vezes o erro, o seu erro, o meu erro, que fomos criadas nesse para não depender do homem, a gente quer tanto fazer para provar, para ser, para mostrar que a gente é empoderada, para mostrar que a gente é foda, que a gente esquece que talvez a gente só precise levantar a mão e dizer que precisa de ajuda. Talvez você precise de ajuda para organizar seu negócio, talvez você precise de ajuda para suas coisas em casa, talvez você precise de ajuda com o filho, talvez você precise de ajuda para poder alavancar o seu negócio. Tenha pessoas, tenha a sua rede de apoio para o seu negócio, não só para o seu filho. Eu venho falando, acho que desde o primeiro episódio, sobre rede de apoio. Nesse episódio aqui eu quero fomentar para que você esteja inserida em uma rede de apoio para o seu empreender. Seja no Seja MEI ou seja em qualquer outro lugar que você esteja inserida em um grupo de apoio, uma rede de apoio, onde vão te apoiar, te orientar, para que você não desista no processo. Para que você não entre numa estatística negativa. Para que você faça parte, sim, desses 68% de mulheres que decidiram empreender depois da maternidade, mas que não desistiram. Porque o seu negócio faz sentido. O seu negócio tem o potencial e a potência de mudar o mundo. E talvez só o que esteja te faltando seja orientação, seja apoio, seja incentivo, seja às vezes só uma palavra amiga. Então, nesse episódio aqui, eu quero te incentivar para que você seja imparável e que você busque pessoas que te apoiem. Mas não te apoiem de brincadeira, te apoiem verdadeiramente. Que sejam pessoas que lutam pelo seu negócio da mesma forma que você. Que lutem para dar certo, que divulguem, que seja uma pessoa que vai, faz e aconteça. Hoje, quando eu tô gravando esse podcast, eu já tenho a alegria de poder dizer pra você que eu me tornei um pouco mais imparável, que agora a minha história vai permear por mais algum tempo. Porque agora, no dia 14 de abril, sai a minha primeira obra como coautora, no livro Mulheres Desbravadoras. É um livro onde contam a história de 12 mulheres, eu sou uma delas, que escolheram não parar. Que escolheram contar a sua história para o mundo.
que escolheram trazer um contexto diferente da sua história. Olha que massa. Talvez seja o seu momento de contar a sua história para o mundo. Quem sabe eu não posso te ajudar nisso? Por que não te ajudar com isso? Então, o meu incentivo para você nesse episódio não é só para você curtir, comentar, compartilhar e fazer todas essas coisas, seguir a gente no YouTube. Talvez você esteja ouvindo isso pelo Spotify, ou pela Deezer, ou pela Apple Cast, sei lá, tantas plataformas digitais que tem por aí. Talvez você esteja vendo um corte disso aqui no TikTok, no Instagram, aonde for. Mas a minha ideia agora é que você não pare. Que o seu empreender seja luz para outras mulheres. Que o seu empreender, ele seja sim um empreender de mulher que quer transformar vidas. É um empreender de uma mulher que decidiu não parar diante das dificuldades, diante dos tantos recomeços que às vezes a gente precisa ter. E eu vou dizer pra você, e aqui eu encerro, não importa quantas vezes você tenha que recalcular a rota, o importante é que você não desista. Uma das coisas que eu ouvi recentemente e que minha cabeça fez é: o inimigo, ele vai querer te fazer desistir. Mas, quando ele vê que você escolhe não parar, ele vai tentar, de diversas formas, te destruir. Quando ele tentar roubar e tirar sua atenção e colocar coisas pra te fazer desistir, e mesmo assim você não desistir, cuidado. Ele vai tentar de muitas formas te destruir. E quando você identificar isso, talvez seja o momento de você se manter firme e buscar e estar firme na sua rede de apoio. Porque isso, sim, significa que você tem algo que pode mudar o mundo. Essa é a sua mensagem. Então, esse é o meu recado para você. Talvez você esteja vivendo esse momento de tentarem te destruir, tentarem te desmotivar. Mas não para. Não para. Esse é o seu momento. E quando acontecer, você vai passar por isso e vai falar: uou, era isso. Fez sentido. Todo esse sofrimento. Ok? Bom, eu quero saber se você faz parte dessa estatística. Me conta se você faz parte dessa estatística desses 68% dessas mulheres que começaram a empreender depois da maternidade. Se esse é o seu caso, vai lá nas redes sociais, @mei.podcast e no @jaquemariano, vai lá e me conta. Eu quero saber da sua história. Eu sou apaixonada por histórias e eu quero talvez até ter a oportunidade de trazer você aqui pra gente poder contar a sua história, do seu empreender, como foi que você começou. Combinado? Bom, isso que eu quero trazer pra você hoje, e a minha mensagem pra você é: não desista, não pare. Não vai ser fácil, mas você pode escolher diariamente não parar. Eu sou Jaque Mariano, esse é mais um episódio do MEI Podcast. Um beijo bem rico, a gente se vê na próxima quinta e tchau!